gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá. Eu tava dando uma consultada aqui, procurando ideias de tema pra falar, e eu lembrei uma coisa. Esse ano de 2020 completa-se 11 anos do surgimento da pandemia do influenza A, também popularmente conhecido como gripe suína. É um tema meio espinhoso para se falar realmente. Para mim é um tema assim complicado. Porque eu lembro muito bem o que aconteceu na minha família, na família de algumas pessoas que eu conheci. Mas mesmo assim, é a minha obrigação contar para vocês, né? Então vamos lá. Em abril de 2009, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela declarou uma pandemia mundial, a pandemia do H1N1. Aí vocês vão falar, peraí, mas gripe suína tem alguma... Sim. Curiosamente, o vírus da gripe suína, o H1N1, é o mesmo da gripe espanhola. Exatamente. A gripe espanhola foi desencadeada por um surto de H1N1. Acreditem se quiser. E ele se caracterizou por uma variante da gripe suína. E onde vocês acham que foram encontrados os primeiros casos? Em março de 2009. Darei 5 segundos a vocês. Se vocês responderam que foi na China, eu sinto dizer que vocês erraram. Sabe por quê? Os primeiros casos encontrados da gripe suína, da H1N1, foram no México. Exatamente, no México. Mais precisamente na América do Norte. Olha só. E já nesse registro, desses casos, o que aconteceu? Óbvio que o mundo entra em alerta, né? Porque é uma situação complicada. O México passando por um vírus de uma gripe estranha que tá matando gente. E o que acontece? Aqui no Brasil também, e em todas as partes do mundo, a gente ficou muito apreensivo. Porque o que acontece? E acreditava que essa poderia ser a pior epidemia desde a epidemia que tinha acontecido um pouco mais de 30 anos antes, que foi a conhecida gripe russa. A gripe russa ela afetou principalmente o quê? Crianças e adolescentes. E isso foi entre 1977 e 1978. Palavras de Wanderson Kleber, na época secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Eu vou ler aqui o que ele disse. Foi a primeira emergência de saúde pública de importância mundial declarada pela OMS. Foi um momento em que nós colocamos em prática o novo Regulamento Sanitário Internacional, instrumento que ajuda a comunidade internacional a prevenir graves riscos de saúde pública. Gente, realmente foi um caso gravíssimo de saúde pública. E na época, como ele comandava a SVS, a Secretaria de Vigilância em Saúde, a resposta nacional a essa pandemia foi assim... Surgiu uma espécie de ponto de foco para o Regulamento Sanitário Internacional. E aqui no Brasil ela chegou em maio de 2009, quando se tinham registrado 20 casos em, olha só, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. E em pouco mais de um mês, lá no final de junho, já se tinham 627 pessoas contaminadas. Sendo que a primeira morte aconteceu aonde? Vocês vão falar, óbvio, foi em São Paulo. Sabe onde aconteceu a primeira morte?
aconteceu no Rio Grande do Sul. Pasmem. E respondendo a essa emergência da OMS, qual foi a primeira atitude do governo? Na época, para vocês terem uma ideia, quem era presidente da República nessa época? Sim, era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E qual foi a primeira ação do governo brasileiro na pessoa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Implantar um sistema de barreira sanitária de influenza em todos os aeroportos e nas capitais brasileiras. E, segundo palavras de Gerson Pena, que na época era secretário da Vigilância em Saúde do Ministério e hoje é pesquisador da Fiocruz, olha o que ele disse. Pela barreira sanitária foi possível saber do primeiro caso da gripe no Brasil, que ocorreu no Rio Grande do Sul. Era uma paciente que tinha acabado de chegar no país e foi para uma cidade do interior do estado. Pra vocês terem uma ideia. E com a ajuda de estados e municípios, o que tinha? Uma espécie de monitoramento dessa situação. E olha só. E olha também em palavras de Gerson Pena. O Ministério formou um comitê de gerenciamento de crise para a influenza, constituído por representantes de várias superintendências e com pessoas ligadas à vigilância, trocando experiências positivas e negativas de cada caso, para combater a propagação do vírus. E essa ação foi essencial, sabe para quê? Ela fez com que o Ministério da Saúde tivesse, assim, um maior controle e orientar em desenvolvimento de outras medidas que poderiam conter essa pandemia. E para a contenção do surto dessa doença, foi intensificado o quê? A campanha de vacinação contra a gripe. Sabe aquela campanha que tem todo mês de abril? Pois é. E segundo palavras de Wanderson Oliveira, que era secretário também da saúde, daqui a pouco eu vou dizer o que foi que ele disse, mas por enquanto foi palavras ainda completadas de Gerson Pena. Na época, nós saímos do centro de saúde e fomos para vários lugares públicos, como shopping center, festa do peão. Acreditem se quiser, eles foram para Barretos. Todo mundo sabe que o Barretão é a maior festa de rodeio do mundo. Do mundo. Eles foram. E diferentemente do que se imaginava, a população mais frágil eram os jovens, que se achavam imunes à gripe. Então, vou contar para vocês, gente, como eu falei para vocês, que eu tive, que eu sei o que aconteceu nesse negócio da pandemia da gripe suína, porque eu sou meio, como eu digo, escolada nessa questão. Em 2009, no dia 18 de julho, morreu a neta de uma amiga da minha mãe, uma menininha, um bebê ainda, acho que tinha 1 ano e meio, se eu não me engano, de vida. E ninguém sabe de quem que ela pegou a gripe suína. Uma semana depois, no dia 25, morreu a mãe de um rapaz que trabalhava com uma das minhas primas, acho que com a Paloma. Minha prima era agente de saúde. Ela foi, acho que, almoçar na casa desse colega e não sabe. Uma semana depois, a mulher estava morta. E a mulher cuidava da menininha. 3 dias depois, no dia 28 de julho, a gente pensa assim, não vai acontecer nada na minha casa. Acontece. Aconteceu na minha. No dia 28, sem brincadeira, o telefone tocou 5h15 da manhã. Pedindo para que a gente fosse pro hospital e levasse os documentos e uma roupa da minha prima, da Bianca. Sabe por quê? Porque ela foi a terceira vítima fatal aqui em Diadema. E adivinhem a idade da minha prima. Ela tinha 20 anos. A pior parte disso, gente, eu vou falar pra vocês, não foi nem assim a morte dela, foi o preconceito, porque aí a gente descobriu realmente quem era amigo de verdade e quem não era. Tinha gente que passava na porta, que passava aqui na rua, se soubesse,
Ali morreu uma pessoa com a gripe suína. Atravessava a rua, virava a cara, não cumprimentava a gente. Pra vocês terem uma ideia, a minha prima foi velada na igreja na capela do cemitério. Ela não foi velada numa sala de velório. Eu achei que muita gente ia no velório dela. Não foi o que aconteceu. Eu passei a noite inteira lá. Muita gente não foi. Pois é, acreditem nisso. Aí, agora em 2017, uma amiga minha perdeu a irmã também. Só que também pra gripe suína. Só que não foi aqui. Foi em Santa Catarina. E isso fez muito mal pra ela. Ela me contando esses dias, ela falou. Falei, Cris, aquela vez que eu encontrei você aqui, que a gente estuda juntas à noite, ela falou, naquela época eu tinha acabado de perder minha irmã, tava deprimida. Pra vocês verem o que foi que essa pandemia fez. Olha só. E voltando agora ao que Wanderson Oliveira disse. Que outro aspecto importante nessa mudança do cenário na pandemia foi a ampliação dos grupos prioritários para essa vacina. Para vacina contra a gripe. E olha só, na época a faixa etária era de 60 anos de idade e a partir de 2010, olha o que aconteceu. A vacinação passou a ser indicada para grupos prioritários com maior risco de complicações, visando contribuir para a redução da morbimortalidade associada à influenza. Aí vocês vão falar que grupos prioritários com risco de complicações. Pessoas com comorbidades, as famosas doenças pré-existentes. E nesse caso seriam hipertensos, diabéticos, portadores do HIV também, porque acreditem se quiser. Então, olha o que foi que Wanderson Oliveira lembrou. Que com isso, a mudança não só contribuiu com imunização em áreas que realmente estavam em risco, como ajudou meio que a reduzir essa mortalidade, porque senão vai saber quantos teriam morrido, né? E aí o que aconteceu? E ainda nos anos em 2010, adivinha o que aconteceu? Surgiu a vacina. Pois é, essa vacina eles começaram. Tanto é que eu lembro que na época era primeiro um grupo, acho que primeiro eram as gestantes, depois eram crianças, aí depois elas começaram a aplicar em jovens de 20 a 29 anos. E eu tomei essa vacina. Na época eu tinha 21 anos, mas olha, doeu, viu? Doeu porque eu fiquei com o meu braço direito, que eu sou destra, nossa, meu braço doeu durante 3 dias. Mas, pelo menos, eu sei que ele foi imunizado. Acho que minha tia tomou, na época ela tinha 38 anos, ela é 16 anos mais velha que eu só. Todo mundo aqui em casa acho que tomou. E olha só o que o Ministério da Saúde recomendava. Olha o antiviral que era recomendado. Era o fosfato de oseltamivir. Para quem não sabe, vou explicar para vocês, gente. Havia esse medicamento, fosfato de... nada mais é do que o Tamiflu. E no caso da minha prima, eu acho que esse Tamiflu, não sei se faria diferença, sabe por quê? Eles falaram que não tinham permissão para administrar o Tamiflu. E ela morreu. Quando foram administrar já não fazia mais efeito. E ela tinha também uma comorbidade, porque ela era obesa. Ela tinha obesidade mórbida, ela pesava 115 quilos, se eu não me engano, era 120. Nem era também pela limitação dela, que ela tinha síndrome de Down, mas era muito mais pelo peso dela. Infelizmente era pelo peso. Tanto que 2 anos e pouco depois da morte da minha prima, eu perdi minha tia pro câncer. A mãe dela, deprimida, acabou desenvolvendo um câncer de ovário e veio a falecer. Mas vamos lá. E olha só, eles usavam esse Tamiflu em todos os pacientes com a SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave. E na infecção por influenza, nos pacientes com fatores de risco para complicações. E isso era independente da situação vacinal. Foi vacinado? Não foi? Era independente disso. E essa indicação não só impactou na redução das mortes, como, já que esse medicamento reduziu a duração dos sintomas e as complicações, como ainda também ele meio que
parece que controlou o vírus, né? Então, dá pra vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, em 2 anos, morreram cerca de 2.200 pessoas por esse vírus, em 2 anos. Aqui no Brasil, pelo que eu tô vendo, em relação ao Covid, já morreram quase 40 mil. Se a gente for ver, pegar assim, tem alguns casos que são subnotificados, a coisa vai indicar que morreu mais gente. Por isso que eu falo, vamos fazer a nossa parte pra gente sair desse estado de quarentena o quanto antes. Bom, minha gente, era isso. Lembrando para vocês, contando um pouco desse surto global que passamos em plena, digamos, na primeira década dos anos 2000. E lembrando, contei um pouco para vocês o que aconteceu na minha família. E, gente, não foi brincadeira, não foi fácil. A gente demorou muito para superar isso, mas finalmente superamos. Não foi fácil. E ainda assim, gente, tomem muito cuidado. Desculpa, o Covid não é brincadeira. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. Tá vindo e tá fazendo um grande estrago. Então, por favor, gente, se cuida. É isso, minha gente. Eu vou ver se eu trago para vocês um outro vídeo. Agora não vamos falar nada sobre pandemia de gripe, de nada. Eu tô querendo trazer para vocês aqui um vídeo sobre o surto de meningite que aconteceu aqui no Brasil nos anos 70. Vou até procurar aqui o tema e quem sabe o próximo vídeo não seja sobre isso. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo para todo mundo e